Qual a diferença entre o processo administrativo e o processo judicial em relação à segurança jurídica? Porque todo o trâmite se dá através do processo administrativo. Perfeitamente. Um processo judicial, que não é o caso dessas modalidades simplificado e custeio, ele tem esferas e instâncias diferentes. É quando duas partes buscam um juiz para determinar qual das partes tem razão e tem também suas instâncias, primeira, segunda, terceira, até o STF. Isso na judicial. No judicial. Esquece tudo isso na questão do processo administrativo junto à Fazenda de São Paulo. Não é processo judicial. Não tem a necessidade de um juiz. Como funciona? A Fazenda Paulista tem o regulamento do ICMS. Neste regulamento está previsto a modalidade simplificada e a modalidade custeio. Está previsto os procedimentos que o contribuinte deve adotar para requerer a aprovação dos valores que ele tem lançado na sua contabilidade a título de crédito de ICMS. Então, o que acontece? Se entra com o processo administrativo, onde vai se requerer para a Fazenda Estadual do Estado de São Paulo, com base nas regras que ela própria estabeleceu. Então, é um requerimento, uma petição administrativa junto à Fazenda Estadual de São Paulo, solicitando a aprovação daqueles valores que estão na escrita contábil da empresa, a título de ICMS. Este é o processo administrativo que é mais célere, mais seguro, como eu falei, não tem instância superior, e ao final o processo será deferido ou indeferido. Né? É praticamente garantido? É praticamente garantido, e eu digo por quê. Nós trabalhamos na modalidade de contrato de risco na Losecan, na LZ. Como funciona esse contrato de risco? A gente faz uma análise prévia antes dos arquivos. Ou seja, a Karina tem um saldo credor de ICMS. Né? Vamos verificar, vamos fazer o estudo de viabilidade da contabilidade dela, para ver se ela está habilitada realmente a homologar e a monetizar todo aquele crédito acumulado. Muitas vezes acontece o seguinte, tem lá 10 milhões lançados na sua contabilidade, a gente faz esse estudo de viabilidade, essa análise da escrita fiscal, e chega à conclusão que daquele montante lançado lá de 10 milhões, não vai ser possível recuperar tudo. Né? Então só vai ser possível recuperar 7 milhões, por exemplo. Né? E é por isso que eu digo que não tem risco de perda, diferentemente da ação judicial. Primeiro, porque a gente faz essa análise prévia, ou seja, vamos verificar se os lançamentos contábeis estão corretos, se todas as obrigações acessórias fiscais foram cumpridas. Essa é a análise contábil e fiscal. Segundo, vamos verificar se aquele crédito lá registrado ele está previsto na legislação. O simples fato de você ter um crédito lançado na sua contabilidade não significa que a Fazenda vai aceitar aquele crédito como sendo um crédito legítimo ou vai se considerar devedora daquele crédito. Que a homologação que a gente fala nada mais é que uma espécie de título emitido, que é o conta corrente fiscal do CREDAC, onde a Fazenda se declara devedora do contribuinte naquele valor. Esse é o processo que a gente chama de homologação. Então a gente faz essa análise prévia no que diz respeito à consistência desses lançamentos e também a questão do enquadramento legal. Eu vou procurar dar um exemplo. Saldo credor do imposto apurado na contabilidade nem sempre significa saldo credor acumulado. Existem sazonalidades, existe aquela empresa que faz compras na metade do ano com vistas às vendas natalinas. Então, julho, agosto, setembro, ela comprou muito mais do que vendeu. Ela está, naquele momento, com um saldo credor de ICMS. Não, esse é o caso que, se fôssemos fazer análise, não iríamos concluir pela não viabilidade do processo. Por quê? Porque em dezembro, quando ela vender, ela vai compensar todo o crédito dessas compras. Então, esse é um exemplo de análise, porque tem que estar previsto lá no regulamento do ICMS o tipo de formação de saldo credor. Digamos assim, cada venda, o saldo credor se forma a partir do momento em que meu crédito é maior que o débito. Eu paguei mais imposto do que eu devia. Por que eu paguei mais imposto do que eu devia? Porque eu paguei mais nas minhas compras do que na venda. Por que eu paguei menos na venda? Porque a legislação assim determina. Como assim?
ela determina determinados segmentos que tenham uma redução do ICMS na saída. Ou seja, vai ser isento, vai ser diferido, vai ter a base de cálculo reduzida, ou vai ter a alíquota reduzida. Aí você pode me perguntar, mas isso não é bom para a empresa? No primeiro momento, sim. Surge como um benefício, né? Vou pagar menos imposto na minha saída. Só que esse benefício só ocorre na saída. É apenas meio benefício. Ele não ocorre na entrada. Aí o motivo da geração do crédito acumulado. Então, o processo é seguro, porque a gente faz toda essa análise antes. E essa hipótese geradora de crédito, ela tem que estar prevista no regulamento do ICMS. Então, é a análise contábil e fiscal e a análise jurídica também.